Bom dia! Vamos ler hoje o capítulo 9 de Gênesis, que fala sobre a humanidade nova e os filhos de Noé. A humanidade nova vai do versículo 1 ao versículo 17 e os filhos de Noé do versículo 18 ao versículo 29. Vamos lá. A humanidade nova. Deus abençoou Noé e seus filhos. Abre aspas. Sede fecundos, disse-lhes ele, multiplicai-vos e enchei a terra. Vós sereis objeto de temor e de espanto para todo animal da terra, toda ave do céu, tudo que se arrasta sobre o solo e todos os peixes do mar. Eles vos são entregues nas mãos. Tudo que se move e vive vos servirá de alimento. E eu vos dou tudo isso, como vos dei a erva verde. Somente não comereis carne com a sua alma, com sangue. Eu pedirei conta de vosso sangue, por causa de vossas almas, a todo animal e ao homem que matar o seu irmão. Pedirei conta da alma do homem. Todo aquele que derramar o sangue humano terá seu próprio sangue derramado pelo homem, porque Deus fez o homem à sua imagem. Sede, pois, fecundos e multiplicai-vos, e espalhai-vos sobre a terra abundantemente. Fecha aspas. Disse também Deus a Noé e seus filhos, abre aspas, vou fazer uma aliança convosco e com vossa posteridade, assim como com todos os seres vivos que estão convosco, as aves, os animais domésticos, todos os animais selvagens que estão convosco, desde todos aqueles que saíram da arca até todo animal da terra. Faço essa aliança convosco. Nenhuma criatura será destruída pelas águas do dilúvio, e não haverá mais dilúvio para devastar a terra. Fecha aspas. Deus disse, abre aspas, eis o sinal da aliança que eu faço convosco e com todos os seres vivos que vos cercam, por todas as gerações futuras. Ponho o sinal da aliança entre mim e a terra. Ponho o meu arco nas nuvens, para que ele seja o sinal da aliança entre mim e a terra. Quando eu tiver coberto o céu de nuvens por cima da terra, o meu arco aparecerá nas nuvens, e me lembrarei da aliança que fiz convosco e com todo ser vivo de toda a espécie. E as águas não causarão mais dilúvio, que extermine toda criatura. Quando eu vir o arco nas nuvens, eu me lembrarei da aliança eterna estabelecida entre Deus e todos os seres vivos de toda a espécie que estão sobre a terra. Fecha aspas. Dirigindo-se a Noé, Deus acrescentou, abre aspas, este é o sinal da aliança que faço entre mim e todas as criaturas que estão na terra. Fecha aspas. Os filhos de Noé. Os filhos de Noé que saíram da arca eram Sem, Cã e Jafé. Cã era o pai de Canaã. Estes eram os 3 filhos de Noé, e por eles que foi povoada toda a terra. Noé, que era agricultor, plantou uma vinha. Tendo bebido vinho, embriagou-se, e apareceu nu no meio de sua tenda. Cã, o pai de Canaã, vendo a nudez de seu pai, saiu e foi contá-lo a seus irmãos. Mas Sem e Jafé, tomando uma capa, puseram-na sobre os seus ombros e foram cobrir a nudez de seu pai, andando de costas, e não viram a nudez de seu pai, pois que tinham os seus rostos voltados. Quando Noé despertou de sua embriaguez, soube o que lhe tinha feito o seu filho mais novo. Abre aspas, maldito seja Canaã, disse ele, que ele seja o último dos escravos de seus irmãos. E acrescentou, abre aspas, bendito seja o Senhor Deus de Sem e Canaã seja seu escravo. Que Deus prospere a Jafé e este habite nas tendas de Sem, e Canaã seja seu escravo. Fecha aspas. Noé viveu ainda depois do dilúvio 350 anos. A duração total da vida de Noé foi de 950 anos. E morreu. Meu ponto de vista, né? O que podemos aprender sobre essa história da humanidade nova e dos filhos de Noé. Noé ganhou a chance e a oportunidade, né, de povoar o mundo. Não Noé, necessariamente, ele já tinha povoado com seus 3 filhos, mas os 3 filhos de Noé. E o que a gente aprende com os filhos de Noé? Que, na verdade, apesar de Deus ter feito o dilúvio, ter exterminado toda a humanidade, praticamente deixando só a família de Noé, para dar seguimento à humanidade, né, uma nova humanidade, a humanidade nova, como diz os versículos de 1 a 17, ainda existe o... Deixa eu achar o termo aqui. Ainda existe a corrupção da humanidade, né? No filho Sem, no filho Cã. Deixa eu confirmar aqui. Isso. No filho Cã de Noé. Que ao invés de acudir o pai em sua embriaguez, cobrindo sua nudez, cuidar do pai, zelar pelo pai, ele foi divulgar, ele foi fofocar, né? Ele foi divulgar uma informação ruim sobre o pai para os seus irmãos, ao invés de ir lá e cuidar e zelar da integridade do pai dele. Então, ainda existe um lado ruim da humanidade, uma corrupção dentro da humanidade nova que está se criando. Então, essa corrupção, esse pecado original, mesmo com o dilúvio, ele se manteve. Então, o que será que vem no próximo capítulo, que é o capítulo 10, que fala sobre a posteridade de Noé? Veremos. Cuidado, gente, cuidado com o pecado. Ele está em nós, desde a criação de Adão e Eva.
Então temos que pensar sempre nas consequências dos nossos atos, porque eles podem ser sempre mais e muito mais graves. Eles sempre serão graves, mas muitas vezes eles podem ser muito mais graves do que imaginamos. Então, quando for escolher algo para fazer, escolha fazer o bem, né? E se qualquer consequência mínima que seja, se for ruim para qualquer pessoa, cara, não faça, né? Não faça. Siga os passos de Deus. Beijo.